Silvio Meira. Boa tarde, galera. Prazer estar aqui com vocês todos hoje. Esperar que a minha imagem apareça aí. Tcharam! Ok, apareceu. Beleza. Esse é meu Twitter. Twitter é uma coisa que não existia quando eu fazia engenharia só para rimar. Milô talvez não gostasse disso. Há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás, essa música era um mega sucesso. Alguns de vocês talvez lembrem. Nós estamos falando de Pink Floyd, Wish You Were Here. E isso era totalmente analógico. Está aqui o selo do disco original, de 1975, chegou no Brasil em 76. E tem faixas como Welcome to the Machine, bem-vindos às máquinas, ou à máquina. E essa música que a gente está ouvindo é o Wish You Were Here. Que bom que vocês estão aqui. O selo do disco é um aperto de mãos mecânicas, não robóticas. Ninguém pensou nisso nessa época. Mas é o símbolo da coisa talvez mais universal que a gente tem em qualquer civilização. Apertos de mão. Só que agora, feitos por pessoas e máquinas. Como aqui no símbolo do Inspira. Que é a hora da gente olhar do passado para cá, como é que a gente chegou onde a gente chegou e por que que o símbolo do Inspira, de tecnologia, de talentos de pessoas, é uma mão apertando a mão de um robô. Wish you were here. Queria que vocês estivessem por aqui como estão. Queria cada um de vocês por aqui, inspirados. Talvez pirados. Mas tipo pirado com quê? O que está acontecendo? O que vai acontecer? Por que a gente veio aqui ouvir falar sobre tecnologia e a vida das pessoas? Tem muita gente aqui, tem amigos e familiares de muita gente aqui, que está entrando no mercado agora. Para quem está entrando no mercado agora, eu tenho uma notícia que vem daquele disco lá, de 1975. Cerca de 50% de todo o trabalho, da carreira de quem está entrando no mercado agora, vai ser informatizado, vai ser automatizado durante as nossas carreiras. E um dos setores que mais cria postos de trabalho vai ser também um dos que vai mudar para sempre, vai perder mais postos de trabalho, que é a construção civil, pela robotização, pela automação de máquinas como essa. E por que a gente devia se preocupar com isso? Primeiro porque nós trabalhamos. Depois porque quase todo mundo vai trabalhar de alguma forma. Nós dependemos do trabalho, de fazer coisas. De cara, logo, a gente pode dizer que a gente pode começar a fazer robôs. Construir, desenvolver, dar manutenção. Programar robôs. Robôs sem programa não são absolutamente nada. E a gente pode começar a fazer em casa. E são robôs onde a gente pode programar emoções, onde a gente pode programar a carinha deles, vamos dizer assim, como reação a alguma coisa que acontece ao redor. Essas novas tecnologias, das quais robôs são apenas um dos exemplos, e os nossos talentos criam e causam transições ao nosso redor. Verdadeiras revoluções. Se a gente olhar para a revolução que todo mundo se lembra, da Revolução Industrial, a Revolução do Vapor, entre 1850 e 1910, essa revolução causou um aumento de produtividade de 0,3% por ano. Isso mudou o mundo, acabou com profissões inteiras, 0,3% por ano. Se a gente olhar para coisas mais recentes, a automação das fábricas, ou a leva de automação das fábricas anterior a essa que a gente está falando agora, ela aumentou a produtividade em 0,4% nos 15 anos entre 93 e 2007. E se a gente olhar para a instalação dos computadores nas empresas, que começou na década de 70, essa máquina é da época daquela música que a gente estava tocando ainda agora, a mudança de performance na produtividade foi de 0,6% de 95 a 2005,
na década que se segue à internet. E daqui para frente, o que vai acontecer e com o que é que a gente devia se preocupar? Esse é um dos aviões mais bonitos do mundo. É mais belo ainda porque é projetado e feito no Brasil. Esse é o Embraer E2. Esse avião voando 12 horas por dia, essas duas turbinas dele aqui, geram 844 terabytes de dados. O que é 844 terabytes por dia? Será que a gente conseguiria entender em termos de coisas mais humanas? Facebook tem 2 bilhões de usuários. Facebook recebe por dia dos seus usuários 1000 terabytes. Quase a mesma coisa que aquele avião gera em 12 horas de trabalho. Para a gente colocar isso em termos humanos, 1000 tera é cerca de 1 quadrilhão de bytes. Se a gente comparar com fotos, uma foto tem 3 milhões de bytes, uma foto dos seus smartphones. Significa que a gente, aspas, se fosse comparar, armazenaria alguma coisa da ordem de 333 milhões de fotos em Facebook por dia. Isso é mais ou menos o que um avião cria de dados por dia daqui para frente. A gente vai ver dados em todo canto? Sim. Dos smartphones que vocês estão usando agora, e eu também, aos caminhões que transportam cerveja. Esse caminhão que vocês estão vendo a foto dele aqui não é uma imagem, ele é real, transporta cerveja da fábrica para um centro de distribuição nos Estados Unidos. Essa turbina também é real, comparem ela com o tamanho dessa pessoa que está aqui, é uma turbina a gás gigantesca, ela é toda informatizada, da fábrica ou do lugar que a gente costumava chamar de fábrica, a gente consegue ver todos os dados nos menores detalhes dessa turbina e controlá-la, seja onde ela estiver no mundo. A gente transforma um produto num serviço. Nós estamos falando de comportamentos. Por exemplo, uma das discussões dos fabricantes de automóveis hoje é o que o motorista vai fazer no carro sem motorista? Ele vai se divertir? Ele vai trabalhar? Ele vai fazer planos? Ele vai jogar, por exemplo, enquanto está num engarrafamento sem motorista? De repente, o entretenimento dentro do carro talvez mude o que a gente faz enquanto sai de um lugar para outro. Porque o carro sabe que o motoqueiro está atrás, que a pista é dele, que tem outro carro lá na frente a 300 metros e que a velocidade da estrada é 90 e a gente nunca mais vai ter que se preocupar com isso. E talvez seja possível a gente ficar tranquilo dentro de um carro nessa esquina. Talvez só, eu não ficaria. Mas a gente certamente pode ficar tranquilo, e essa foto é de agora, trabalhando do lado de um robô que tem exatamente o mesmo tamanho de um ser humano. A gente pode ficar tranquilo num supermercado, onde tem um robô servindo melancia para uma pessoa que está entrando. A gente pode ficar tranquilo em casa, onde tem um robô, esse aqui da Honda em particular, que está levando café para a pessoa que está começando o seu dia. Essa onda de informatização, de automação, que vai acontecer enquanto nós estamos trabalhando, deve mudar nos próximos 50 anos a produtividade do trabalho no mundo entre 0,8% e 1,4% por ano. É um choque muito maior do que as revoluções anteriores combinadas. Como é que isso aconteceu e como é que isso acontecerá daqui para frente? Em 1977, a música que tocava na época era essa. Era de Belchior. E eu era esse cara aqui, ó. Eu era um rapaz latino-americano vindo do interior, sem dinheiro no banco, sem amigos ou parentes importantes, formado em engenharia. E lá, em 1977, o maior computador do mundo era esse. Era um Cray One, que fazia 160 milhões de operações por segundo e custava 32 milhões de dólares. Um chip da Intel, lançado mês passado, custa 2 mil dólares e faz 1.000, milhão, bilhão, 1 trilhão de operações por segundo. Pelo mesmo dólar, esse chip é 105 milhões de vezes mais rápido do que o computador mais veloz do mundo há 40 anos atrás, quando eu me formei em engenharia. Mas muito mais. Quando eu me formei, ao invés de trabalhar com computadores, eu resolvi escrever código. Eu resolvi transformar-me num engenheiro de software, fazer as instruções, o texto, a poesia concreta que faz computadores funcionarem. Essa é a sala onde eu trabalho. Esses são meus, aspas, computadores, minhas telas. Isso aqui é um bocado de gente que faz Minecraft.
Isso aqui é um escritório de pessoas que escrevem software. Não existia quase nenhum programador no mundo em 1950. Hoje nós somos 20 milhões, cerca de 1/3 de todos os engenheiros. E é divertido trabalhar nisso. Isso é o principal escritório de Twitter no mundo. Código conectado em rede mudou completamente o mundo. Tudo, todos conectados, internet de coisas, padrões de comportamento, muitos dados em todos os cantos, very big data, analytics, capacidade das empresas de entender o que a gente está fazendo, inteligência artificial, robótica, máquinas aprendendo, robôs em salas de operação. Nossas tecnologias, nossos talentos causam transições, criam novos desafios, e o maior deles somos nós próprios. Não adianta a gente ter robôs que carregam pessoas se a gente perder a capacidade de interagir com elas, de se engajar com outras pessoas, de sermos os outros em nós próprios, de termos a verdadeira compaixão. Nós temos que trazer o futuro para o presente. O futuro vindo do futuro, e não do presente ou do passado. E não adianta a gente ficar só olhando para isso. Fazer isso, criar revoluções, não é um esporte de espectador. Nós temos que ir atrás dele. O futuro é um lugar para onde a gente tem que ir. I wish we are all there. Boa tarde.